Irmãos, nosso tema de hoje, realidade do mundo espiritual. Hoje eu quero falar convosco a respeito da realidade do mundo espiritual. Às vezes nós olhamos para o mundo espiritual e não o valorizamos e até achamos que ele não existe. Muitos vivem de qualquer forma, achando que é assim mesmo, nada a ver, enfim, essas coisas todas, quando na verdade, amados, é preciso entender que o mundo espiritual é real. Profundamente real. É um mundo que existe ao nosso redor, nossos olhos não o contemplam, nós não podemos ver com nossos olhos físicos, mas, no entanto, ele existe. É um mundo vivo, tão vivo quanto o mundo físico que nós conhecemos. E neste mundo está o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, bem como Satanás e os seus demônios. E é impossível, irmãos, nós declararmos-nos como cristãos, como servos de Deus, e não estarmos atentos à ação dos espíritos malignos. Estarmos atentos à ação do diabo. Eu sei, amados, que muitos, claro, na nossa igreja isso não acontece, mas mundo afora e fora, até em algumas religiões, as pessoas acham que o diabo não existe, que demônio não existe, que o mal que nós vemos aí são coisas naturais, não há uma influência maligna. No entanto, a palavra de Deus é muito clara. E hoje veremos alguns aspectos que ainda mais enfatiza essa realidade para que nós estejamos, com os olhos abertos. Já que o nosso inimigo não brinca em serviço e ele está aí, amados, para de uma forma ou outra trazer danos àqueles que, porventura, abrem brechas, dão legalidade ao inimigo. É preciso entender que esse inimigo, Satanás, é um espírito poderoso. A Bíblia diz que ele tem muito poder. Ele não é tão poderoso quanto Deus, não, longe disto. Mas na sua esfera de ação, é o segundo, vamos colocar dessa forma, poder que existe. Portanto, nós temos que vigiar, irmãos. Fé, vigilância e obediência a Deus. Precisa ser uma verdade na vida daqueles que querem viver isentos ou não submissos à ação das trevas nas suas vidas. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo, para que nós possamos vencê-lo, para que nós possamos estar preparados para esse embate, para essa luta espiritual. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos 10 até o 18. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 18, será projetado para que os amados possam acompanhar na mesma versão que eu lerei. Os irmãos podem continuar assentados, apenas prestem atenção nesta palavra. Ouça aquilo que o apóstolo Paulo falou à igreja de Éfeso. E ele afirma o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar.
Meu Senhor, eu quero clamar que Tu nos dê a revelação dessa palavra, o entendimento, Senhor. Abra nosso coração para que tenhamos discernimento desta verdade, para que assim possamos vigiar, estarmos atentos às ciladas do nosso inimigo. Ó Espírito de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, como nós cremos na palavra de Deus de forma integral, todos que estão aqui, creio eu, que creem na palavra de Deus. Estes que nos veem pela internet também creem na palavra do Senhor. Portanto, é aceitável que tenhamos convicção plena que Satanás existe, que o diabo existe, que os demônios existem. É impossível para nós, como servos de Deus, desassociarmos da nossa caminhada o inimigo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, portanto, ele é presente no dia a dia. E nós temos que vigiar muito, irmãos, vigiar muito. O inimigo de nossas almas é poderoso. E ele tem condições de fazer coisas terríveis na vida das pessoas. Vocês sabem que alguns lugares são considerados como amaldiçoados. Uma curva, que o pessoal dá o nome de curva da morte, haja vista que são tantos acidentes. Nós temos uma reta na nossa cidade, no nosso município, que é a reta da morte. Essa reta do viático, veja quantos acidentes numa estrada que parece que não tem nada, é anormal. Tudo isso, irmãos, são força das trevas e nós precisamos estar atentos a esta realidade. Amém? Nós vamos observar alguns aspectos sobre essa luta contra as trevas. E vamos ver à luz da Bíblia o que é que ela diz e como nós podemos nos preparar para vencermos todas as artimanhas do inimigo de nossas almas. Amém? Nosso primeiro ponto, são 4 pontos. O primeiro, a realidade do mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual. Quando você observa a palavra de Deus, ainda lá em Gênesis, quem é que apareceu no jardim do Éden? Satanás. No início de todas as coisas, apenas o casal, Satanás manifestou-se ali. Satanás tomou a forma de uma serpente. Satanás tentou e conseguiu convencer a Eva, também a Adão, e eles pecaram contra o Senhor. Portanto, amados, a palavra do Senhor deixa-nos claro que o inimigo existe e nós temos que vigiar, estarmos atentos, já que esse maligno, esse espírito maligno, ele anda por aí, ele está vagando por aí nesse mundo. E entenda mundo como o sistema religioso, o sistema espiritual, o sistema que envolve as pessoas, não necessariamente a terra em si, as coisas que há sobre o planeta. Mas a palavra diz que ele procura corpos para que sejam a sua habitação. Veja aí, irmãos, como isto é sério. Possessão é uma verdade. Às vezes nós não olhamos por esse aspecto. Nós vemos algumas situações que fogem à nossa realidade, que fogem até mesmo ao nosso entendimento, só que nós não associamos com o lado espiritual. Mas muitas vezes essas pessoas estão sofrendo, agindo de uma forma muito louca, porque são pessoas possessas, dominadas por espíritos malignos. E isto é mais comum do que parece. E vez ou outra nós vemos pessoas dando testemunho na televisão, bandidos falando: eu fiz isso, eu nem me lembro. Já ouviram alguns falarem assim? Claro, nós olhamos para eles e falamos: esse cara quer fugir da responsabilidade, do seu crime. Mas como é comum os caras falarem: eu não lembro que eu fiz isso, eu não lembro que eu agi assim. Irmãos, quando a pessoa está possessa, ela perde as suas faculdades mentais e o maligno age através dessas pessoas. Isto é real, é a realidade do mundo espiritual. Quero chamá-los a atenção para Mateus capítulo 12, versículos 43 até o 45. Mateus capítulo 12, versículos 43 até o 45. Ouça só o que está escrito. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, de onde sai o espírito imundo? De uma
pessoa, portanto, estava no corpo da pessoa. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, o espírito maligno diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando ele, a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. São palavras de quem, irmãos? Jesus. É Cristo atestando esta verdade. É Cristo falando de uma forma clara desta verdade. E isto há 2000 anos atrás. Ou seja, se há 2000 anos atrás, nos dias de Cristo, era comum que isso acontecesse, hoje também, amados. Nada mudou nessa frente espiritual. Tudo continua de igual a pior, porque é crescente a maldade. E a palavra diz, Jesus fala no finalzinho do versículo: assim também acontecerá a esta geração perversa. E nós temos lidado com pessoas que, de fato, são dominadas por espíritos malignos. Pessoas más. Pessoas totalmente envolvidas por espíritos malignos. E essa é uma realidade. Quando Cristo diz, amados, que saindo o espírito de uma pessoa, quando o espírito maligno é expulso de uma pessoa, e a palavra de Deus diz que todo servo do Senhor tem autoridade para expulsar demônios. Não é algo exclusivo de pastor, enfim, de líderes, sacerdotes. Você é um sacerdote. E uma das missões que nós temos como crentes, expulsar demônios e também pregar o evangelho. Veja, amados, você precisa andar em sintonia com o Senhor para que seja desta forma. E ainda é necessário que aqueles que foram libertos, e nós todos fomos libertos, talvez não estávamos endemoniados antes, mas libertos pelo Senhor. Portanto, a nossa casa é limpa, purificada. Não abra espaço para que o maligno não venha sobre a tua vida e destrua a tua casa, destrua a tua existência. E esta é uma verdade. No entanto, amados, preciso é que estejamos buscando do Senhor a proteção. E o maligno, com certeza, ele age nos sistemas dessa terra, no sistema político, no sistema judiciário e em todas as áreas da sociedade. O maligno tem seu dedo, tem os seus. E eis porque que todas as coisas, quanta injustiça, quanta maldade temos contemplado sobre a face da terra. No entanto, não é para ficarmos assustados. Primeiro, a palavra de Deus diz que esta é uma realidade. E vemos ainda que a mão de Deus está sobre aqueles que são fiéis. Salmo capítulo 91, versículo 11. Salmo 91, versículo 11. Ouça o que diz o salmista: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem vocês em todos os seus caminhos. Qual a promessa de Deus para a tua vida, fiel? Qual é, fiel? O Senhor promete-nos a proteção, a sua mão, os seus anjos que acampam ao redor daqueles que são fiéis. Portanto, não é para ficarmos assustados, nem tampouco com medo, mas buscarmos a presença do Senhor e vivermos a verdade de Cristo de uma forma intensa, poderosa. E assim vamos vencer o inimigo de nossas almas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ouça só a afirmativa do apóstolo: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu sei, amados, se você é sensível à palavra de Deus, é até assustador essas afirmativas. São assustadoras, com certeza. Ouça só que Pedro diz, que o diabo está onde? Ao derredor.
Derredor, irmãos, é próximo. Quem está ao nosso redor? O anjo do Senhor, a mão do Todo-Poderoso. Mas, depois da mão do Senhor, ao derredor está quem? Satanás. E o que é que ele está querendo fazer com você? Veja o final do versículo. Como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procure viver a verdade do Senhor. Amar o Todo-Poderoso acima de todas as coisas. E a palavra é cheia de exemplos em relação a isso. Nós vemos em Marcos capítulo 9, por exemplo, aquela criança que o pai foi ao encontro de Cristo Jesus e o pai disse: olha, o Espírito pega meu filho, joga por terra, machuca o meu filho, enfim. Eu fui aos teus discípulos e eles não conseguiram libertá-lo. Aí o Senhor diz que há castas que são libertas com jejum e oração. Veja, mais um endemoniado. Mais à frente nós vemos que Jesus atravessou o mar da Galileia. E ao atravessar o mar da Galileia, chegou na terra de Gadara. E ali encontrou o Gerazeno. Era um homem que estava vivendo nos cemitérios. No caso, no cemitério. Um homem que fazia coisas terríveis. Já haviam tentado prendê-lo e ele quebrava as algemas e as correntes com as quais era acorrentado os pés. Veja como o maligno faz na vida da pessoa. São coisas sobrenaturais a ponto de quebrar correntes. E a palavra diz que esse homem, o demônio, falou e disse: nós somos legião. Uma legião entre 5 e 6 mil pessoas, 6 mil soldados, ou seja, mais de 6 mil, 5, 6 mil demônios estavam na vida daquele homem. Veja como são as coisas. E a Bíblia diz que o Senhor expulsou os demônios dele, e esses demônios entraram nos porcos, que precipitaram mais de 2 mil porcos, pularam no mar da Galileia. Veja, amados, como é real esta verdade. E nós temos que vigiar e estarmos atentos a esta verdade. Nós não podemos de forma alguma subestimar o inimigo de nossas almas. Não brinque com Satanás, não brinque com o maligno. Amém? Nosso tópico 2, são 4 tópicos: proteção divina e armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18, nós já lemos, que fala sobre a armadura do Senhor. A Bíblia diz, amados, que a partir do momento que Satanás encontra legalidade na vida de alguém. Mas o que é legalidade? É quando você abre espaço, agindo de forma errada. Deixe-me citar alguns exemplos de legalidade. Por exemplo, pessoas que andam com a sua boca sempre envolvida com xingamentos. Bocas que proferem xingamentos contínuos. Qualquer coisa xinga. Qualquer coisa é um palavrão. Pessoas que estão com a sua mente cheia de pornografia, de pensamentos ruins, ações más, atitudes más, sempre com planos de levar vantagem sobre o próximo, trazer o mal ao próximo. Vidas que desejam, talvez a vingança, coisa assim. São muitas as formas, muitas as legalidades que o homem pode dar ao maligno. E se as pessoas andam dessa forma, já estão dominados pelas trevas, o maligno pode agir nessas vidas, trazendo danos terríveis. Portanto, vigia. A Bíblia diz que é preciso vigiar e orar. A vigilância é uma necessidade. Nós temos que vigiar a nossa boca, olhos, pensamentos e até aquilo que ouvimos. Você que gosta de curtir música secular, música não cristã. Você que gosta de curtir música secular, irmãos, geralmente as mensagens que ali estão não honram o nome santo de Deus. E aqueles que têm prazer nessas coisas estão abrindo espaço nas suas vidas para que o maligno possa agir. Amém? Não estou falando que a pessoa vai ficar ou não endemoniada, mas o maligno pode agir de muitas formas na vida das pessoas, trazendo desgraça à vida das pessoas, danos, trazendo enfermidade, trazendo falta de paz, depressão e outras tantas coisas
que as pessoas estão sujeitas por não observarem a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 11. Ouçamos. Efésios capítulo 6, versículo 11. Veja a recomendação do apóstolo Paulo. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha a recomendação. Vestir a armadura de Deus para ficar firme contra ciladas do diabo. Se o apóstolo Paulo fala que há ciladas do diabo, é porque o maligno trama contra a tua vida. Entenda dessa forma. E a armadura de Deus é viver segundo aquilo que o Senhor determina. Em conjunto é isso. A armadura de Deus, vestir a armadura de Deus, é vestir-se da palavra e de tudo aquilo que agrada ao Senhor acima de todas as coisas. No Salmo capítulo 91, versículo 11. Salmo 91, versículo 11. Aqui está a consequência de estarmos vestidos com a armadura de Deus. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Amém? Quer ser guardado? Você quer viver isento da ação demoníaca sobre a tua vida? Vista-se da armadura do Senhor. Vista-se da armadura de Deus. E quando nós observamos a palavra, veremos alguns exemplos. Daniel, ele teve uma visão. Ele estava na Pérsia. A Pérsia, para que vocês possam situar-se, é o atual Iraque. Veja aí. Aquela região ali, Iraque, Irã, aquela região, irmãos, é a terra citada na Bíblia. Com nomes diferentes, mas é a terra citada na Bíblia. Eram terras boas naquela época. Veja, Daniel estava na Pérsia e ele havia feito um jejum de 21 dias, quando o Senhor manifestou-se a ele em uma visão. Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Então ele me disse, Daniel teve uma visão e o Senhor disse a ele, então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração em compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Nós vemos aqui, irmãos, que o diabo levantou-se contra Daniel. Da situação toda, o Senhor mostrou através de uma visão. Ainda, Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas estavam presos, nós conhecemos a história, inclusive muito interessante, e com ensinos profundos para nossas vidas. Eles estavam presos, pés acorrentados, pés presos, e eles estavam ali cantando a Deus, orando ao Senhor. Não era um lugar propício para louvar, para agradecer ao Todo-Poderoso. E se estivéssemos talvez no lugar deles, quem sabe nós não teríamos a mesma satisfação em louvar o Criador. No entanto, a palavra diz que eles estavam cantando ao Senhor, orando e cantando, e viram um milagre de libertação. É a fé, irmãos. Precisamos ter fé no Senhor. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. Veja como o Senhor age, veja como o Senhor protege, veja como Deus move poderosamente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Qual é a tua dificuldade hoje? Qual a tua dificuldade? Pior do que Paulo e Silas, talvez não seja. Mas quando você confia no Todo-Poderoso, quando você tem uma fé ativa em Deus, Ele te socorre, Ele age, Ele move em teu favor. Portanto, nós sabemos que o inimigo tem poder, é real, mas
que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele protege os seus e Ele nos dá condições para que nós possamos vencer todas as artimanhas do maligno. Mas para que isso seja uma verdade, nós temos que criar hábitos espirituais. Você necessita desenvolver uma vida de oração, uma vida que esteja segundo a vontade do Eterno. Encher a tua mente com aquilo que é de Deus. Encher o teu coração com aquilo que é agradável ao amado Senhor. Amém? E se você age dessa forma, o Senhor virá sobre a tua existência. Nosso terceiro tópico, ataques e ciladas do inimigo. Mas vamos relembrar o primeiro e o segundo. O primeiro, a realidade do mundo espiritual. Nós mostramos que Satanás, seus demônios, são reais e agem contra a humanidade. 2, proteção divina e armadura de Deus. Você que é fiel, o Senhor está te guardando, te protegendo. Ele te dá condições para que possas resistir o maligno e vencer todas as dificuldades que surgem. Terceiro tópico, ataques e ciladas do inimigo. Oh, misericórdia! A Bíblia diz, amados, Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ouça só o que a palavra de Deus afirma, para que nós possamos estar atentos a esta verdade. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem que teve experiências profundas com Deus. Foi um homem ao qual o Senhor trouxe grandes revelações. Foi um homem também que foi atacado pelo maligno de todas as formas possíveis e imagináveis. Nas formas espirituais, nas formas físicas, o diabo levantou-se, o diabo tentou ceifar a vida do apóstolo Paulo. E ele escreve à igreja de Éfeso e diz: a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou sangue e carne. Ou seja, o apóstolo está dizendo de forma clara, irmãos, que a nossa luta na terra não são contra as pessoas, contra os homens, contra o ser humano. Não são eles que são nossos opositores. Nossos opositores são os espíritos malignos. E nós precisamos estar com os olhos abertos para essa realidade. Haja vista, amados, que o maligno tenta de todas as formas possíveis tocar na tua vida, fazê-lo desistir, fazê-lo parar na caminhada. E se você analisar bem, talvez nesse dia, o maligno investiu contra a tua vida. As opressões estão aí. Quem de nós não passa por opressões? Quem? Todo ser humano, inclusive Jesus, passou por opressões. O maligno o oprimiu e o maligno nos oprime. Mas passar por opressões não quer dizer que estejamos endemoniados e ou derrotados. Mas é o ataque do maligno contra a nossa vida. E quando nós observamos a palavra, vemos que o maligno toca no ser humano de muitas, mas muitas formas. Quantas enfermidades? Enfermidades que surgem na nossa vida, enfermidades que aparecem do nada e de uma hora para outra você está doente. Mas por que você está passando por isso? Muitas vezes é o maligno atacando você. É o maligno tentando separá-lo do Senhor. Talvez você abriu uma legalidade, abriu um espaço, você abriu uma brecha na tua vida e o maligno aproveita para trazer danos à tua existência. Eis o porquê que o apóstolo Paulo recomenda-nos uma vigilância para que estejamos sempre atentos. E as discórdias? E as brigas? As dissensões que aparecem? Muitas vezes o vizinho, nesses dias em que as políticas estão aí, à flor da pele, se você não tiver cuidado, você briga com a pessoa. Nós temos que vigiar, não abrir espaço.
Nós temos visto que o maligno tem de todas as formas possíveis agido, investido contra o povo de Deus. É necessário uma vigilância, estarmos atentos. E nós que somos crentes, uma das investidas, uma das opressões talvez mais comuns chama-se desânimo. Oh, misericórdia! O desânimo, irmãos. Quando você olha e pensa, poxa, eu tenho que ir à igreja, ou dia de culto, parece que o mundo fecha sobre a tua mente. E dá uma preguiça, uma indisposição, aí você lembra disso, lembra daquilo. Isso não é gratuito. É o maligno agindo contra a tua vida. São os ataques, as ciladas do maligno. E se porventura você dá lugar a isso, você abriu espaço, deu legalidade, e o maligno vem, move, e isso torna-se crescente. Hoje você está desanimado, amanhã mais ainda, depois de amanhã, aí o maligno fala, mas aquele pastor é tão chato, mas aquele pastor é chato demais. Não vai lá não, aquele pastor é chato. Aí você cria uma rejeição natural para com o pastor. Ei, pastor, aquele pastor, misericórdia. Aquele pastor só quer tocar em mim, só quer falar contra mim. Tudo que ele fala é direcionado a mim. E assim vai, amados. Isso não é gratuito, isso é o maligno agindo porque você deu espaço, deu legalidade. Cuidado, porque as tentações são constantes e nós precisamos vigiar. Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos capítulo 9, versículo 29. Ouça só o ensinamento de Cristo. Veja. Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Se você quer vitória nos momentos difíceis da tua vida, oração. Sem oração é impossível agradar a Deus, sem oração é impossível desenvolver comunhão com o Todo-Poderoso. Sem oração, você não há de obter vitória. É oração e jejum para você vencer o maligno em nossas almas. Nós sabemos que o maligno age de muitas formas e a palavra de Deus é cheia de exemplos. Ananias e Safira é um exemplo disso. Veja, Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Veja como o maligno agiu na mente daquele casal. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Naqueles dias, as pessoas vendiam as suas propriedades e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos para que a obra do Senhor fosse realizada. Ananias e Safira, um casal, eles entraram nessa vibe. Vamos vender o que nós temos, só que nós vamos, tipo assim, vou vender por 1.000, mas falaremos que vendemos por 500. Vamos oferecer 500 e vamos guardar 500 para nós. Mentiram ao Espírito Santo de Deus. Mas a mentira não vem do Senhor, a mentira vem de quem? Do pai da mentira. Eles planejaram, eles arquitetaram um plano para reter parte do dinheiro, quando na verdade eles poderiam ter chegado diante de Pedro. Pedro, aqui está parte daquilo que era nosso. Mas eles queriam aparecer, talvez, sair de boa na frente de todas as pessoas. Olha, todo mundo está vendendo, nós também vendemos. Mais ou menos assim, irmãos. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma, apenas de aparência? Nesse aspecto, enganados por Satanás, mentiram ao Espírito Santo e as consequências, a morte. A palavra diz que tanto Ananias quanto Safira morreram diante dos apóstolos. E Judas Iscariotes, eis outro exemplo de alguém que ouviu a voz do maligno. A palavra diz que Satanás entrou em Judas e influenciou as suas ações. Talvez levado até por boas intenções, ele foi e denunciou Jesus, entregou Jesus, traiu Jesus.
Não estou aqui defendendo Judas de forma alguma, mas o maligno muitas vezes torce a mente das pessoas e elas agem errado, pensando que estão agindo certo. Porque o maligno tem esse poder. Talvez tenha sido este o caso do Judas, ou porque ele era ruim mesmo. Uma coisa ou outra, o certo é que ele deixou se envolver e dominar por Satanás. João capítulo 13, versículo 27. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Olha só, Satanás entrou nele, tornou-se possesso. Só que Judas não quebrou a mesa onde estava Jesus, não jogou a cadeira para cima, não saiu espumando. Judas possesso, não saiu xingando. Judas possesso, saiu de boa. Foi até o sacerdócio. Olha, aquele que eu beijar, este é o Messias. Não parecia endemoniado, mas ele estava dominado por Satanás. Veja, amados, há muitos nessa terra, nessa cidade, endemoniados, totalmente dominados por Satanás. E você olha e acha que está normal. É porque o cara é ruim, é porque o cara é mau, é porque o cara é isso, porque o cara é aquilo. Dominados pelas trevas. Nós precisamos estar atentos a esta verdade, porque sabemos que o maligno tem poder para trazer males à vida das pessoas. Amém? E o nosso último tópico desta palavra a respeito da realidade do mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual. À luz da palavra de Deus, nós sabemos que é totalmente possível resistir o maligno e vencermos o maligno. Amém? 4. Como resistir e permanecer firme na presença do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 7. Ouça só. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eis aí a fórmula, irmãos. Eis a fórmula. Não é um objeto, não é qualquer outra coisa, não é alguém orando por você, mas diz a palavra: portanto, sujeitem-se a Deus. É uma ação minha, uma ação tua, é uma ação pessoal. Sujeitar, obedecer à vontade do Senhor. Sujeite-se a Deus e resistam ao diabo. O diabo é para ser resistido. Você precisa lutar contra o inimigo da tua vida. Você precisa lutar contra Satanás. E a palavra diz que ele fugirá de vós, fugirá de vocês. Qual a fórmula? Resistir em santidade, retidão, vivendo segundo os preceitos do Senhor, frutificando no Espírito Santo, vestindo-se da armadura do Eterno, praticando aquilo que é agradável ao Senhor e vai por aí. Amém? Queridos, quando nós estamos amparados no Senhor, não há espíritos malignos que possam nos vencer. Atos capítulo 16, versículos 16 até o 18. Atos 16, a partir do versículo 16 até o 18. Ouça só o que Paulo fez. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês saiam dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Amém? Essa jovem, ela estava dominada por um espírito de adivinhação. Ela era possessa de um espírito. Entenda, irmãos, que há muitas classes de espíritos malignos. Uns agem de uma forma, de outra forma, mas estão dentro do coração da pessoa, no corpo da pessoa. E essa jovem, ela seguia os apóstolos naquele lugar, dizendo que eles anunciavam o caminho da salvação. O maligno age assim.
O maligno, ele tenta de todas as formas detonar a obra de Deus. Certamente as pessoas que ouviam essa adivinhadora, essa mulher adivinha, a proferir tais palavras, eles conseguiam fazer um link. Se ela está falando assim, aquilo que nós recebemos dela, as adivinhações, então vem do mesmo Deus, porque não havia uma rejeição ou um confronto, ela estava de boa com a mensagem dos apóstolos. Satanás quer te enganar, Satanás quer plantar no teu coração uma mensagem que parece de Deus, quando na verdade procede do maligno. E o apóstolo Paulo, ciente, ele tinha discernimento, ele sabia que era um espírito maligno que agia naquela jovem, e a palavra diz que ela foi liberta. E houve uns problemas para o apóstolo Paulo, haja vista que eles foram perseguidos, ele e os companheiros foram perseguidos, mas aquela jovem foi liberta para a honra e para a glória do Senhor. Esta é a palavra de Deus, amados, que ensina-nos a vivermos em conformidade com a palavra, em conformidade com os princípios do Senhor. Nós não podemos nos deixar dominar por aquilo que parece de Deus, mas que confronta a palavra do Senhor, que é contrário à palavra de Deus. E nesses últimos dias temos visto pessoas com o mesmo espírito, o espírito que habitava nesta jovem. São espíritos malignos que estão na boca, estão no corpo de muitos sacerdotes, que pregam uma mensagem que parece a mensagem do Senhor, mas que não estão em consonância, que não tem a base na palavra do Senhor. Essa jovem, ela possuía um espírito maligno, dominada por um espírito maligno, falava bem dos apóstolos, mas era engano. Quantos hoje estão dominados por espíritos malignos e plantando engano no coração das pessoas? Nós temos que orar e clamar ao Senhor que nos dê discernimento, irmãos. Discernimento para discernirmos a voz do Senhor, das muitas vozes dessa terra, dos muitos enganos deste mundo. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja muita oração, muito jejum, que haja uma consagração ao Senhor, uma vida de obediência aos preceitos de Deus. E claro, clamarmos para que Deus nos guarde, guarde os nossos, guarde a nossa casa. E eu quero chamá-los a atenção, nós que somos pais, cuidado, porque o maligno vem disfarçado de coisas que aos nossos olhos são inocentes. Há um ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto bate que fura. E essa é uma verdade, irmãos. O diabo tem trazido mensagens no conta-gotas e plantado na cabeça das crianças. Na cabeça das crianças. Vigia o que teu filho vê, o que teu filho ouve, para que quando cresça, não afaste-se do caminho do Senhor. E é o nosso dever ensiná-los a viver a verdade do Senhor. Amém? É preciso vigiar diariamente, amados, vigiar diariamente. E finalizando essa palavra, queridos, nós somos recomendados pelo Senhor a nos revestirmos da armadura de Deus diariamente, a orar, a jejuar e obedecer a palavra, a vigiar, esteja atento, para que haja discernimento e assim vamos entender o ataque do maligno e que nós possamos resistir e permanecermos firmes na fé, confiando no Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é Deus dos céus e da terra. Oh, glórias! E certamente assim nós vamos vencer o inimigo de nossas almas. A realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Não subestime. Vamos orar finalizando a palavra. Amado Deus, muito obrigado pela tua revelação, Pai, pelo teu ensinamento, que nós possamos sempre observarmos a tua palavra e vivermos em conformidade com a tua palavra. Senhor, dá-nos o discernimento, o entendimento, para que as nossas ações sejam firmes em ti e assim tenhamos poder e autoridade para pisarmos na cabeça do nosso inimigo, para que nós possamos vencê-lo, Senhor. Oh Deus, guarda a tua igreja, guarda teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vigie. O maligno é verdadeiro, é real, mas nosso Deus é maior, é o Todo-Poderoso. Oh, glórias!
Mensagem 1432.